profeta Abacuque, livro do profeta Abacuque. O capítulo 3 será o texto das nossas aplicações nessa noite, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre todo o livro, até porque não tem como separar para compreender todo o contexto do profeta Abacuque. Amados, nós vivemos dias muito difíceis na nossa nação. Vivemos num país com uma riqueza natural sem igual. Como dizia Pero Vaz de Carmina, e nesta terra em se plantando, tudo dá. E quando nós viajamos pelo país, nós vemos a beleza deste lugar, um paraíso na terra. Um país com riquezas naturais, cercado de montanhas, vales, florestas, cerrados, caatinga, muitos lagos, grandes rios, fontes de água inesgotáveis, com um litoral mais lindo deste planeta. E nós ainda tivemos a oportunidade, nós que habitamos em São Vicente, de habitar na geografia mais bonita do país. Talvez por isso os portugueses pararam aqui no início. Quando eu caminho e vejo a geografia da nossa cidade, é linda. Então, precisamos cuidar melhor dela. Mas esse país, com todas as riquezas e produzindo tanto, fomos atacados desde o final da década de 80, início da década de 90, com um marxismo terrível aqui. E os governos de lá para cá, na verdade, todos os governos que foram eleitos nesse país, de 88 para cá, não sobrou muita coisa. Então, ninguém tem como falar muito um do outro, porque vem se destruindo os valores da família, os valores absolutos, morais, têm deixado de existir no nosso país. Uma mídia que é comprada literalmente pelo governo e dita nas programações o que o governo dita. Uma promoção da ideologia de gênero em todos os canais, em todos os horários, um ataque à sexualidade bíblica, uma desvalorização do casamento, um incentivo ao divórcio, uma morticina no nosso país com abortos, leis que estão subindo, estão no Congresso, algumas não foram aprovadas, mas estão em discussão. O cidadão de bem foi desarmado. O governo, nos últimos 40 anos, se aparelhou. Muitos ministérios, o dinheiro não dá para pagar a conta. É tanta gente mamando nas tetas do país. E nós vivemos à beira de um abismo comunista se instalando no nosso país. Essa é uma verdade. Um marxismo que destrói toda a nação onde entrou. Nosso clamor hoje é pelo alto. Só o Senhor aí, a independência do Brasil. E alguém publicou isso, a independência é morte. Nós vamos depender de Deus. Independência de Deus é morte. A nossa nação precisa depender do Senhor, precisa aprender a descansar e confiar no Senhor, render-se a Ele. Se tem uma solução que vem para a nossa nação, vai vir do alto, do alto. Eu creio que há uma igreja que está orando. No meio da igreja que dorme, tem uma igreja acordada, louvado seja o nome do Senhor, porque tem remanescentes, tem 7.000 que não se dobram. Não se dobram ao sistema que se santifica, que se separa,
que intercede, e por causa dos eleitos, do povo de Deus, Deus tem tido misericórdia da nossa nação. Caminhamos a passos largos para transformarmos numa Cuba, ou numa Venezuela, ou algo pior, uma Coreia do Norte, onde, de um lado, tem ali os presbiterianos, os coreanos do sul, que, atravessando 100 metros, oferece alimento àqueles soldados que passam fome. Uma nação que só tem soldado. Não produz, não existe rico, porque o único rico é o Estado. Todas as vezes que nós combatemos os ricos, nós esquecemos que são eles que elevam a questão social do país. Vai ter trabalho, vai ter renda. Nós precisamos orar pela nossa nação. Por que eu estou usando essas palavras nessa introdução? O texto de Abacuque não é diferente disso. Capítulo 1 de Abacuque, você pode abrir aí. Nós vamos lá para até o 3, mas logo no capítulo 1, deixa aberta a sua Bíblia. Diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, o litígio se suscita, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Verso 5, todos juntos. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contado. Baixe sua cabeça, ora ao Senhor neste momento. Pai de amor e graça, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Não nos deixe o maligno roubar a palavra, ó Pai. E aquilo que o Senhor tem para nossas vidas nessa noite. Que o Senhor possa convencer o nosso coração, a nossa mente, as nossas vontades, ó Deus, a nossa cabeça, e que a Tua palavra prevaleça sobre nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. For contada. É bom ou é ruim aqui? É bom ou é ruim? Essa obra? É ruim. Tem gente que separa esse versículo do texto, que é bom. Assim, olha, ninguém vai acreditar, porque a nação que parecia próspera, que ia tudo bem, eu estou levantando os babilônicos, destruir essa nação, levar cativa, é vara de Deus. Diz que essa nação vivia debaixo de violência, de injustiça, longe do Senhor, e Deus dá uma revelação, dizendo, eu vou tratar da nação. Você imagina a realidade do profeta Abacuque recebendo a mensagem de que o povo que ama, a cidade que ama, o lugar que ele ama vai ser invadido pelos caldeus, que vai destruir, que vai entrar, vai mudar os valores da nação, vai levar o povo cativo, vai deixar só restolho. O profeta consegue ver a tragédia antes dela acontecer. Uma prefigura do que nós temos vivido, meus irmãos. Se nós continuarmos com a nação no pecado, como nós temos vivido, nós sabemos onde nós vamos chegar. No fundo do poço. Precisamos clamar pela misericórdia de Deus. Amados, se você tira um tempo para você ler o livro do profeta Abacuque, você vai se identificar com muitas coisas que nós vivemos aqui. E diante daquela realidade, quando ele recebe o desafio da situação de sua pátria, ele começa a fazer perguntas para Deus. E Deus vai responder, olha, eu vou punir. Ele diz assim, eu vou me colocar na torre de vigília.
eu vou me levantar na nação. Está aí, capítulo 2, versículo 1. O Senhor me respondeu e disse, versículo 2, escreve a visão, grave sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Deus está dizendo para ele assim, ó, que eu estou te avisando, profeta, vai acontecer. Esse foi por volta do ano 600, ano 586, 14 anos depois, antes de Cristo. A Babilônia invade Jerusalém, liquida a cidade, destrói a muralha, destrói, queima o templo, leva o povo cativo, e nós conhecemos aí a história, o povo fica 70 anos no cativeiro. Aquilo que entristecia o coração do profeta se torna depois uma oração, porque no meio de toda essa história, ele aprende que Deus está no controle de todas as coisas. Aquilo que parecia ser desesperador para o profeta, o justo viverá pela fé. Não seja um caos, seja essa a situação da nação, mas o justo viverá pela fé. Versículo 2, capítulo 10, Deus traz uma palavra para ele, dizendo, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, corre o mar. Deus primeiro mostra o caos para o profeta, depois Deus mostra o que Deus pode. Mas vivemos num tempo onde o evangelho se espalha de todos os cantos da nação e todos os cantos do mundo. O advento da internet, as informações, as conexões fossem mais rápidas. Há lugares que o evangelho, mecanismos novos conseguiu fazer com que chegasse lá. Países fechados, onde não pode entrar, países em guerra, conflitantes. O pessoal está colocando drone, mandando lá via tablet, jogando informação via internet. Mas o evangelho está chegando. O conhecimento do Senhor está espalhando. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 20 do capítulo 2 diz assim, porém está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Não é o templo de Jerusalém. As nuvens são estrados dos pés do Senhor. Onde é o templo? Onde é o santuário do Senhor? O Deus que habita em todos os lugares com toda a sua glória. O firmamento. Cale-se diante dele. Deus vai agir. Diante do caos. Deus está trazendo profeta, a situação da nação, mas está dizendo assim, eu vou mudar a situação. Aí entra o capítulo 3, que é o que eu queria tratar nesta noite. Só apenas um pano de fundo sobre o texto. Eu gostaria que você lesse comigo apenas um verso. Depois nós trabalhamos o capítulo 3 inteiro. Apenas o verso 2. É uma oração a um profeta que tinha, possivelmente era um dos levitas também, tinha conhecimento musical e Deus deu, e ele fez essa oração. Vamos ler juntos? Versículo 2, capítulo 3, vamos lá? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Numa outra tradução, na linguagem de hoje, diz as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Faz agora o nosso tempo. Amados, a Escócia viveu um período terrível. Mas Deus levantou um homem chamado John Knox, também conhecido como o pai do presbiterianismo.
A Escócia era um país de bêbados. Exatamente isso. Mas Deus levantou um homem que se colocou na brecha a favor dessa, que se colocou na torre de... E ele orou 20 anos pela sua nação, ininterruptamente. Não apenas para Deus transformar em todas as esferas a nação, como para Deus salvar a nação. E depois de 20 anos, Deus derramou um avivamento na Escócia. A nação foi varrida pelo Evangelho. Um grande avivamento moveu aquela nação. A mãe de Agostinho, Mônica, orou 25 anos pela conversão do seu filho. E depois de 25 anos, Deus acordou aquele homem e se tornou um dos pais da igreja. Os maiores escritos teológicos que Calvino bebeu, Lutero e tantos outros, naquela época da Reforma, vieram através da vida desse homem de Deus. Deus fez grandes obras no passado, meus irmãos, quando a igreja orou. Quando nós olhamos para a realidade da nossa nação, somos desafiados a crer no Deus que fez no passado. É o mesmo Deus que pode fazer hoje. Então, ao invés de olhar para a tragédia, nós precisamos olhar para o trono. Ao invés de olhar para o caos e cooperar com o caos, murmurar, nós vamos clamar ao Deus que pode. Esta semana houve um grande mover de oração da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Um movimento que começou numa igreja, foi catalisando as igrejas do Brasil inteiro, e praticamente todas as denominações derrubaram suas placas nessa semana e estavam em oração pela nação. Nós cremos que Deus está movendo. Cremos que Deus está ouvindo as nossas orações. Bom, aqui nós vemos o profeta orando e almejando nova manifestação de Deus sobre a nação. Ele viu o caos, que a nação ia ficar porque Deus prometeu, mas ele intercede pela nação. Para que ainda que não ficasse nada na nação, e nós vamos ver durante o capítulo, ele permaneceria crente, confiando no Senhor. Ele pede uma nova manifestação nos nossos dias. Quem sabe, um avivamento, um despertamento. Diz ele no capítulo 2, versículo 1, que ele esperaria. Diz assim: por-me-ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. Eu vou me colocar na brecha orando e eu vou aguardar a resposta do Senhor. Como o salmista que diz que esperou confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou e ouviu o seu clamor. Assim, o profeta Abacuque, ele esperava uma manifestação milagrosa de Deus. E o capítulo 3, meus irmãos, ele apresenta pelo menos 4 manifestações de Deus, de algo que Deus fez no passado, que nós precisamos orar para que aconteça hoje nos nossos dias. Sobre nossas vidas, sobre a vida da nossa família, sobre a igreja, e em especial sobre a nossa nação. Sobre a nossa nação. A primeira manifestação que Deus fez no passado é a manifestação da misericórdia de Deus. Como eu disse no domingo passado, Deus, quando manifestou a sua glória a nós, não manifestou de maneira plena. Um dia, sim, quando estivermos na glória. Mas quando Ele manifestou sua misericórdia, foi de maneira... Porque não nos enviou para o inferno, mas nos salvou em Cristo Jesus. Pura misericórdia. O capítulo 2, versículo B.
parte B do versículo diz assim: aviva tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faz conhecida a tua ira. Lembra-te da misericórdia. Precisamos, meus amados, clamar pela misericórdia de Deus. Isso tem a ver com quebrantamento, com arrependimento, com confissão de pecado, como o profeta Daniel fez no capítulo 9 e 10 do livro de Daniel. Como os ninivitas fizeram, e se quebrantaram diante de Deus, e por isso não foram fulminados, a despeito do profeta Jonas, que não queria pregar para eles. Todas as vezes que uma nação clamou pela misericórdia do Senhor, converteu dos seus pecados, Deus se voltou para a nação. Porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer na misericórdia. É por isso que existe um salmo inteiro na Bíblia dizendo assim: porque a sua misericórdia dura para sempre. Precisamos clamar pela misericórdia de Deus, meus irmãos. Misericórdia sobre aqueles que nos governam. Misericórdia sobre as leis injustas que têm sido aprovadas em nossos parlamentos. Misericórdia sobre o espírito de iniquidade que tem habitado em nossa nação. Misericórdia pela falta de dependência de Deus. Temos orado pouco. Precisamos pedir ao Senhor a misericórdia dEle, a manifestação dessa misericórdia sobre a nossa nação. Dizendo: Senhor, não nos pune, Senhor, mas aviva-nos, acorda-nos, desperta-nos, quebranta-nos, transforma-nos. Queremos ser uma nação santa para o Senhor, santifica-nos. O profeta vai pedir: Senhor, aviva a tua obra nos nossos dias. Na ira, Senhor, lembra da misericórdia. Lembra da misericórdia, Senhor. Lembra da misericórdia, Senhor. Como um filho que recebe a promessa de surra porque desobedeceu, mas com clamor e lágrimas, eu vou poupá-lo. Isso é misericórdia. Deus não deixa a nossa nação viver na Venezuela. Não deixa a nossa nação ser varrida. Não deixa a nossa nação ser envergonhada. Não deixa, Senhor Deus, a nossa nação se tornar uma nação promíscua, que aceita a injustiça, que vive na mentira, que relativiza a verdade, que mata as crianças, que desvaloriza o casamento, a instituição sagrada por Deus, e uma nação só permanece de pé quando há casamentos sadios. A pior desgraça de uma nação se chama divórcio. Deus precisa aplicar sua misericórdia. A segunda manifestação que Deus fez no passado e que nós devemos orar hoje para que Deus possa fazer é a manifestação do poder de Deus. Do versículo 3 ao versículo 12, eu queria que você acompanhasse aí, eu vou ler. O profeta está orando diante do Senhor, e ele começa a mencionar os atos poderosos de Deus, as manifestações do poder de Deus, e ele diz assim: Deus vem de Temã, do monte de Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor, o seu resplendor é como a luz, raios brilhos de sua mão, e ali está velado o seu poder, adiante dele vai a pestilência segue os seus passos, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Ou seja, os inimigos ficam apavorados diante do Senhor. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, é contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitórias.
Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fende a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem altas suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca os pés as nações. O amor do profeta é uma manifestação do poder de Deus. A nação. O Deus que usou o mar para engolir os egípcios é o mesmo Deus que livrou o povo de Deus do meio do mar. O Deus poderoso. O Deus que colocou em retirada poderosos reis. Josué andando com o povo na terra da promessa. Diversas batalhas, nem na espada pegaram. Deus colocou terror diante dos inimigos que fugiram da presença do povo de Deus. Rei Josafá está encurralado. E ele clama ao Senhor, dizendo: Senhor, não temos mais nada o que fazer. Os inimigos nos cercaram, mas os nossos olhos estão fitos no Senhor. E Deus fala com ele assim: coloca os levitas na frente. Põe o povo para cantar, porque o louvor é arma de guerra. Vão louvando que eu vou destruir os inimigos. E os inimigos são destruídos diante dele, sem pegar na espada. Louvado seja Deus. O Deus que guerreia as nossas guerras. O Deus que manifestou o seu poder como Criador, é o Deus que continua sustentando o universo, nossas vidas. Nós temos que crer que a nossa nação está nas mãos do nosso Deus. Ele governa. Nós temos que orar pela nossa nação. Deus, manifesta o teu poder na nossa nação. Tu és o Deus que institui rei e tira rei. E quando as pessoas veem tronos vazios, o Senhor nos ensina a olhar para o Senhor, que o Senhor está governando todas as coisas. Cantamos aqui: Deus é soberano, Ele reina sobre tudo. Ele reina sobre tudo. É Deus quem dirige todas as manifestações mais assombrosas da natureza. Tudo o que acontece tem a sua permissão, e sem a sua permissão nada acontece, nenhuma folha de uma árvore cai sem sua permissão. Tudo que estava acontecendo, o profeta vai lembrando aqui, dos rios, das coisas da natureza que estão acontecendo, e era parte da ação de Deus em tudo aquilo, tudo para o seu louvor. O sol, por mais quente que esteja, o frio, a chuva e todas as manifestações são para a glória de Deus. E Deus colocou o sol numa posição tão maravilhosa, e Ele continua colocando ele no mesmo lugar, porque se a terra estivesse 100 quilômetros mais perto, seríamos fulminados, 100 quilômetros mais longe, estaríamos congelados. Ele continua governando. Ele não perdeu o controle. Todos os astros. Manifesta teu poder, Senhor. A terceira manifestação de Deus, que Deus fez no passado, que devemos orar para que aconteça hoje, nos nossos dias, é a manifestação do livramento de Deus. Verso 13 ao verso 16 diz assim: Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres todo o fundamento, traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, quais como tempestade avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas, marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. O profeta está dizendo: olha, Deus vai nos vingar. Deus vai nos vingar. A Babilônia vai vir, mas Deus vai nos vingar.
o mesmo império babilônico que governou, tomou a Síria, tomou o Egito, tomou a nação de Israel, levou esse povo cativo. Deus levantou outros reinos, como cetro da mão de Deus, e puniu e açoitou aquela nação. Um dia Deus levantou um libertador chamado Ciro, para mandar o povo de volta para casa. E durante todos aqueles anos de cativeiro, Deus colocou sempre um conselheiro do céu diante do rei. Ali tinha um Daniel. Daniel estava lá. Entrou Nabucodonosor, estava Daniel. Entrou Dario, lá estava Daniel. O rei Ciro estava lá, lá estava Daniel. Deus tinha um propósito de cuidar. Ele usou a vara, mas ele lembrou da oração do profeta, que clamou pela misericórdia do Senhor, que clamou para Deus manifestar o seu poder, que clamou para Deus manifestar o seu livramento. Até as madeiras das reconstruções de Jerusalém, o rei Ciro pagou. E quando Deus manda, as autoridades precisam obedecer. E tudo que intentam contra a ação de Deus, está errado. Se Deus tem um interesse numa causa, a causa vai acontecer. Vai acontecer. Os nossos inimigos precisam ser os inimigos de Deus. Por isso nós precisamos ser amigos de Deus, andar na presença de Deus, em santidade, em verdade, em fidelidade, amando o Senhor. Porque quando se levantarem contra nós, se levantarão contra o nosso Deus. E quando o leão, ou aquele que parece leão, que ruge, vier para nos devorar, ele vai ter que se encontrar com o leão da tribo de Judá. É Deus quem deve guerrear nossas guerras. E o profeta, ele diz que Deus está marchando. E ele diz assim, pois em silêncio, versículo 16, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Deus virá para julgar. Deus vai manifestar livramento. Muitas vezes Deus nos permite o sofrimento, mas nele Ele nos livra. Ele permite que nós entremos lá na fornalha, mas Ele estará lá. Ele é o quarto homem da fornalha. E se formos lançados na cova dos leões, não será para sermos devorados, será para adestramento deles. Deus vai nos usar. Louvado seja Deus. O Salmo 124, Salmo de Davi. Davi diz assim, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, São Vicente que o diga, o Brasil que o diga. Ah, mas se o Senhor estiver do nosso lado, se a nossa nação se render-se ao Senhor, será uma nação feliz. E ao invés de declararmos a independência do Brasil, nós vamos ter o dia da dependência do Senhor. Declarar a nossa total e completa dependência de Deus. E a quarta manifestação que Deus fez no passado, e que devemos orar para que aconteça hoje, é a manifestação da providência de Deus. Vamos lá que a coisa piore muito, a situação fique periclitante, difícil, trágico. Que tudo aquilo que nós não gostaríamos que acontecesse, aconteça. E tudo vira um caos. O profeta tinha uma visão clara do futuro, meus irmãos. Ele está orando debaixo de uma sentença já dada. Deus não vai mudar a sentença. Ele é convidado a orar, fazer uma oração sobre algo que ele tem certeza que vai acontecer. Um abismo chamando o outro. Há uma sentença. O texto começa assim. E ele faz a oração pelas manifestações de Deus.
a manifestação da misericórdia, a manifestação do poder, do livramento, a manifestação da providência do Senhor. Deus, se o Senhor tiver que nos levar para o cativeiro, então, nos sustenta lá, Senhor. Nos sustenta lá. Versículos 17 ao 19. Eu queria que você lesse comigo. Vamos juntos? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que estejamos no deserto, Deus nos sustentará com o pão do céu. No deserto, Deus é provedor. Por isso não confie nas suas forças, confie no Deus que a tudo supre. Precisamos aprender a depender da providente mão de Deus. Deus, se o Senhor açoitar a nossa nação, e nós entramos numa recessão tão terrível, Senhor, lembra da tua provisão, Senhor. Lembra das palavras de Davi, que não viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão, Senhor. Sustenta teu povo, Senhor. Sustenta teu povo. E ainda que eu perca no mundo, Deus me dará no porvir. Ainda que esse mundo se desabe, diz ele aqui, o Senhor é a minha fortaleza. É a minha fortaleza. E ainda mais, ainda que as pessoas pensem o que quiser, falem o que quiser, a minha alegria será o Senhor. Todavia, eu me alegro no Deus, ou no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Todavia, ainda que estejam tripudiando, eu vou me alegrar no Senhor. A minha alegria não está no que eu tenho, está no Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria na angústia. A capacidade de cantar, sou feliz no meio da tragédia. No meio do caos. Independente que me falte o alimento, a saúde ou os amigos, a minha alegria está no Senhor. Ainda que o governo desabe, eu descanso no governo do Senhor. Eu sei que Ele está no controle de tudo. E se esses olhinhos aqui fechar aqui, eu sei que Ele está no controle de algo que Ele pode abrir esses olhos na eternidade. A minha história não acaba aqui. E ainda que a minha nação seja destruída, eu faço parte de uma nação santa, de um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo separado para uma pátria muito especial. Que nós possamos orar, meus irmãos, pela nossa pátria nesses dias. Orar por um avivamento, um despertamento. Eu sei que há muitas promessas agora, nessas eleições. Eu não vou te orientar a votar neste ou naquele candidato. Eu creio que você, como um bom presbiteriano, e você precisa orar bastante e pesquisar muito. Muito. Conhecer, orar, pesquisar. Saber onde vai dar. Porque Deus te deu a capacidade para você fazer isso. Tem coisas que Deus não vai fazer por você. É você que vai apertar o botãozinho confirma lá. Ore bastante. Cada candidato, seja
aqueles que vão trabalhar nas câmeras, sejam aqueles que vão trabalhar nas assembleias legislativas, no Senado, aqueles que serão governadores, senadores ou presidentes. Eu creio que cada um deles representa uma esfera, uma ideologia. Pegue a sua Bíblia e veja aquele que mais parece com Jesus entre eles, que tem mais valores cristãos, que valorizam a família, que não são liberais, que temem a Deus. Porque se o perverso governar, nós vamos gemer. Que não sejamos nós aqueles a votar no perverso. Ore para Deus levantar alguém na nossa nação. Quem sabe Deus tem um propósito nesses dias para trazer um avivamento na nossa nação. É muito importante nós termos representantes em todas as esferas que temem a Deus, que queiram restaurar os valores da família, os valores morais, bíblicos. Mas sabemos que nós temos essa participação e Deus vai nos cobrar, isso faz parte da responsabilidade humana. Então você vota, você é responsável. Mas a gente não esquece da soberania de Deus. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade, e nem a nossa responsabilidade tira o crédito do Deus que governa todas as coisas. E se algo pode acontecer na nossa nação, esse poder virá do alto. Ele vai instituir. Não temos o que Abacuque teve, o retrato definido da nação, uma sentença. Mas pelo que a carruagem tem rodado, dá para ter uma ideia onde nós vamos chegar se não mudar o que está aí. Ao invés de cada um correr atrás das coisas, deveríamos ter uma unidade nacional orando pela nossa nação. Devemos clamar para aquele que pode transformar. Eu queria que nós lêssemos pelo menos umas 3 vezes o que está em Crônicas 7,14. A gente tem que ler. A gente tem que ruminar isso, mastigar, inculcar esse versículo, porque um avivamento na nação, Deus já deu a dose para nossas vidas. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Eu queria que você lesse comigo esse verso. Aí, está na tela. Vamos ler juntos? Se o meu povo... De novo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só as mulheres. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem um homem aqui? Vamos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Nós já temos o remédio, meus irmãos. Vamos usar? Vamos usar? Se você puder se ajoelhar agora e orar, nós vamos tirar um tempo de oração. Está cedo hoje.
Depois esse silêncio vai ser quebrado com um tempo de 2 canções que o Adorarte vai fazer, mas nós vamos tirar uns 4, 5 minutos de oração, orando pela nossa nação, orando pela nossa pátria. Esqueça sua bandeira. Sua pátria é para Cristo. Confesse os seus pecados, os pecados da sua nação. Se humilhe perante o Senhor, clama a Ele em nome de Jesus. É promessa dele que Ele vai ouvir. Nós vamos ajoelhar, nós vamos orar, colocando-nos diante do nosso Deus. Vamos tirar então uns 4, 5 minutos de oração. Depois o silêncio será quebrado com Adorarte, entoando louvores ao Senhor.
Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Sob a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, oh meu Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, oh meu Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, oh meu Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, oh meu Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Só no Senhor Jesus nós encontramos as respostas para as nossas dúvidas. Vamos cantar com alegria, todos juntos, de pé. Petição pela pátria, hino 379. Vamos cantar com todo amor e carinho pela nossa pátria, fazendo esta oração: salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Cante fazendo esta oração ao Senhor. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o
colocamos diante do Senhor, ó Pai, as nossas vidas, assim como o profeta Abacuque se colocou, ó Deus, na sua torre de vigília, para clamar e esperar a intervenção do Senhor. Pai, nós queremos esperar e queremos esperar confiantemente, ó Deus. Cremos que o Senhor fará, ó Deus. O Senhor vai restaurar a nossa terra, Senhor. Pai, nesta terra, ó Deus, nós queremos que seja uma terra santa, de um povo transformado, ó Deus. Que a nossa nação seja uma nação para servir as nações. Que a partir daqui seja o maior celeiro missionário já conhecido, Senhor. Que em nome de Jesus os valores do Evangelho sejam aplicados em toda a esfera dessa nação. Por isso, ó Deus, destrona, ó Pai, toda a potestade maligna, ó Deus, que tem dominado nossa nação. Ó Deus, que tem prejudicado a Tua igreja, ó Pai, e acorda a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. E nesses dias, ó Deus, quando teremos a oportunidade e a responsabilidade, que o Senhor Deus possa, ó Deus, abrir os olhos do nosso povo, e que em nome de Jesus, ó Deus, só possa promover uma unidade nacional, um quebrantamento, Senhor, nesta nação sem precedentes. Que de norte a sul, leste a oeste, ó Deus, os filhos brasileiros possam se arrepender dos seus pecados, se arrepender do fruto do roubo, da mentira, da injustiça, da corrupção, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, dominar nossas casas das leis, a casa da execução, a casa da justiça, Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor possa visitar o pobre, que o Senhor possa visitar o rico, e que o Senhor possa, ó Deus, produzir nesse país, ó Deus, uma unidade, e que o nome do Senhor seja temido, ó Deus, e glorificado. Que de norte a sul, leste a oeste, o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha trabalhar entre as nossas fronteiras, transformando, ó Pai. Levanta essa nação para glorificar Teu nome, ó Pai. No nome de Jesus, põe retirado o valente, Senhor. Reina sobre nós. Venha o Teu reino sobre esta nação. Venha o Teu reino sobre esta nação, ó Pai. No nome de Jesus. Derrama do Teu Espírito, Senhor, sobre a nossa nação. Aquilo que o Senhor começou a fazer na igreja, Senhor, continua operando para a Tua glória e Teu louvor. Traz uma unidade na igreja brasileira, Senhor. E, ó Deus, as placas se caem, ó Pai. Pastores e ovelhas, ó Deus, querendo seguir o único pastor. Uma nação confessando Jesus como Senhor, ó Pai. No nome de Jesus, ó Deus, restaura a nossa nação, ó Pai. Ó Senhor, manifesta, ó Deus, o Teu poder sobre esta nação. Manifesta a Tua misericórdia, o livramento e a providente mão do Senhor. E reina sobre a nossa nação, ó Pai, no nome de Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Queremos ser, ó Deus, luz para as nações, no nome de Jesus. Amado irmão, ide em paz, e que a graça salvadora de Jesus, nosso Senhor, que o grande, o imenso amor de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, a comunhão, a doce presença do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós e sobre o povo brasileiro, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar com Adorate mais uma canção, e assim nós estamos encerrados. Boa noite para você, estarei à porta para cumprimentá-lo. Deus te abençoe, boa semana. Cante conosco a bênção apostólica que nos despede nesta noite. Espírito Santo.
Jesus voltar.